Pai, nós te agradecemos por essa manhã, por tua presença, pela adoração onde tu estavas presente, não só nesse lugar, mas sobretudo dentro de nós, no nosso coração. Obrigado por tua presença aqui, obrigado por tua palavra, que ela encontre os nossos corações, os nossos espíritos ávidos nessa manhã, para te conhecer, ávidos pela tua presença. Como já foi dito, nós canalizamos o nosso coração e a nossa atenção para a tua presença nessa manhã. E o nosso desejo do nosso coração é sermos transformados enquanto nós te contemplamos. E agora nós te contemplamos através da tua palavra. Fala aos nossos corações, Senhor. É o que nós te pedimos. Dia 23 de dezembro, eu e Eunice estamos fazendo 35 anos de casados. 21 no civil e 23 no religioso, diante de Deus. E por acaso eu lembrei isso hoje, na hora da nossa adoração, porque é uma data uma vez no ano. E uma vez por ano, o sumo sacerdote tinha o privilégio de estar na presença de Deus. Que tristeza aquela época, né? Que as pessoas não podiam acessar a presença de Deus e só um iluminado escolhido, um sumo sacerdote uma vez por ano. E acho que por isso que eles celebravam com tanta vontade a festa. Eles celebravam aquele dia, porque ele era muito importante. E aí nos nossos anos de casamento, né? Praticamente todos os anos é um dia especial. Aí a gente bota uma roupinha bonita, sai para jantar juntos, né? Cria um clima romântico. É muito bom. Então nós celebramos a data do nosso casamento. Mas ela é um dia, né? É um dia no ano. Festa de tabernáculos é uma ocasião no ano. É como se fosse um dia em que nós saíssemos para comer alguma coisa muito especial. Um prato bem especial, tipo uma lasanha de berinjela aqui em São Roque, né, Cléber? É um cachorro, né? Que tem gosto de chuchu. Então nós viemos uma vez aqui com o Cléber, fez a maior propaganda da lasanha de alcachofra. Aí eu achei um pouquinho melhor que o gostinho do chuchu. Mas valeu a companhia, né? Valeu o relacionamento, foi bom demais. Então a gente sai. Quantas vezes você sai por ano para jantar fora, ou para almoçar fora, né? Para comer uma comidinha melhor, ou para celebrar alguma coisa importante? Então aqui a festa de tabernáculos é como se nós estivéssemos saindo para almoçar fora. A gente saiu na semana do arrozinho com feijão, com saladinha, com bifinho. E nós estamos aqui participando de uma refeição muito especial. Então considere isso. Né? Considere celebrar desse dia, dessa festa, um dia que você está saindo para jantar fora com a sua família. E aí você vai pedir um prato que você gosta, não importa o preço, né? E você vai aproveitar muito. Você vai aproveitar muito aquela comidinha. Então esse sentimento veio para mim agora na adoração. Nós precisamos aproveitar muito o motivo pelo qual nós viemos para cá, né? Que é o quê? Por que nós viemos para cá? Por causa dele. Por causa da presença dele. Nós estamos celebrando a presença dele. Não é mais como antigamente, igual a Tati falou. Agora é dentro de nós. E a gente pode fazer de cada dia do nosso relacionamento com Deus uma refeição muito especial. Mas é claro que eu sei que não é assim, né? Que esses momentos que nós estamos aqui juntos, eles são ocasiões especiais. Eles nos ajudam muito no nosso caminhar com Deus, mas eles não definem o nosso caminhar com Deus. Não definem o nosso anseio pela presença de Deus. O que define? É o feijão com arroz. Feijãozinho com arroz de segunda a sábado, de segunda a domingo. Se você faz um mês
gostou de uma vez só, providenciou uma comidinha diferente, o que sustenta você, né? Naturalmente falando? É a marmitinha do dia a dia, né? da semana, do feijão com arroz. Por que eu falo isso? Porque o nosso relacionamento com Deus, isso é uma analogia, mas é parecido, né? Nós temos ocasiões em que Deus apresenta para nós uma refeição melhor, mais elaborada, mais gostosa, né? Igual nós estamos aqui hoje. É uma ocasião, é um dia, né? Mas o relacionamento com Deus ele é construído dia a dia. Todos os dias do ano, no arrozinho e feijão do seu dia a dia. E é sobre isso que nós vamos conversar aqui. O tema da palavra esta manhã, né, é justamente sobre isso. Sobre como a gente pode usufruir da presença de Deus todos os dias, né, como se fosse um arroz com feijão que nos sustenta todos os dias. Quase que uma figura do maná que caiu do céu, que era sempre o mesmo, mas o sustento era sempre o mesmo. Eles eram sempre sustentados. Então eu quero deixar uma primeira pergunta para vocês, não precisa responder, é só para você responder lá dentro de você mesmo, tá? Durante o que nós formos conversando aqui, você vai encontrar a resposta para essa pergunta. Se tudo fosse tirado de você agora, o que você considera mais importante, o que você ama mais, suponhamos, o que seria mais desesperador para você? Ficar sem. O que daria mais desespero para você se eu ficasse sem determinada pessoa ou determinada coisa? O que seria pior? Tipo assim, não vou ter mais isso daqui para frente. Aí responda para você mesmo com sinceridade, tá? O Salmo 27, 4. Eu anotei versículos aqui, tá? Mas para a gente não demorar, não precisa abrir nem ler, só ouve. Só o que já vai ouvir vai ser muito bom. O Salmo 27, 4 fala assim: uma coisa eu desejei do Senhor, que eu irei buscar, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Todos os dias da minha vida. Para contemplar a beleza do Senhor e inquirir ou meditar no seu templo. Por que Davi falou isso, será? Que ele tinha um desejo de habitar na presença, na casa do Senhor, todos os dias da vida dele. Porque teve um tempo em que ele não pôde. Você lembra da história dele? Quantos anos Davi ficou fugindo? Depois quantos anos, ou quanto tempo ele, em pecado, né? Ele foi... Parece que a presença de Deus foi vetada para ele por causa do pecado. Então ele se deu conta, né, de que a coisa mais importante era a presença de Deus e ele não podia ficar ou viver sem ela. Aí ele fala assim: todos os dias da minha vida que eu possa habitar na casa do Senhor. Na casa do Senhor. Onde é a casa do Senhor? Na época era a Arca da Aliança. A casa do Senhor era a Arca da Aliança. Aí só voltando um pouquinho, né, para relembrar, como a presença de Deus caminhou ao longo dos tempos até cair dentro de nós. Uma coisa maravilhosa, né? A presença de Deus no começo, ela era franqueada para a criação. Deus vinha caminhar todos os dias na direção para encontrar com Adão. Então a presença dele era franqueada para Adão. Ele tinha acesso à presença. Até o momento da desobediência. E aí Deus se retirou a presença dele, do homem. Aí quando eles estavam atravessando o deserto, Deus deu a Moisés o tabernáculo para
construído daquele jeitinho que a gente conhece, né? Para que a presença de Deus pudesse voltar a habitar entre os filhos, né? Habitar entre os filhos. E ali dentro do tabernáculo tinha um lugar específico, que era o Santo dos Santos, lá na Arca da Aliança, onde estava a presença de Deus. Então era um filtro muito grande, né? Até que as pessoas pudessem chegar ali. E um pouco antes disso, Moisés armou uma tenda lá fora do acampamento. E antes do tabernáculo, a tenda era o lugar do encontro de Moisés com Deus. Então era a tenda do encontro. Então Deus, depois de ter retirado a sua presença do homem, por misericórdia, por amor, Deus estabeleceu formas, né, de o homem saber que Deus estava ali, estava perto deles, estava no meio deles. Quando Moisés tinha que resolver coisas grandiosas, né, ouvir a voz de Deus, ele ia lá para a tenda que tinha sido armada. Então lá era um sinal, uma figura de que Deus estava naquele lugar e Moisés ia para aquele lugar. E Josué ficava de olho nele o tempo todo, né? O tempo todo de olho, porque ele queria aproveitar também um pouquinho da presença que Moisés usufruía lá naquela tenda. E as pessoas tinham tanta reverência à presença de Deus naquele lugar, né? Fora delas, que eles se ajoelhavam, né? Se encurvavam no momento que Moisés ia conversar com Deus, ter um relacionamento com Deus. Mas era uma pessoa, né? E aí Josué ficava ali tentando obter as migalhas que caíam da mesa do seu dono, né? Ele tinha um desejo tão grande por Deus que ele falou: não, eu quero ter pelo menos um pouquinho daquilo que Moisés está tendo, dessas experiências, desses encontros com Deus. Eu quero receber alguma coisa também. E aí então ele ficava ali, né, o tempo todo. Igual a Vitória com a Tina. Né? Para onde a Tina vai, ela está olhando, tá vendo? Ó. Se ela vai para lá, eu achei impressionante isso. Pensa que Josué fazia assim, olhando para a presença de Deus, né? E não tirava o olho, nunca. Isso era um tamanho de fome, né, que esses homens tinham. E claro que muitos dentre o povo judeu, né, que viam isso, eles tinham essa expectativa, né, esse desejo, essa fome pela presença de Deus. E aí depois do tabernáculo, né, o tabernáculo lá na época de Juízes, ele desapareceu, mas continuou a Arca da Aliança. E a Arca da Aliança era o símbolo da presença. E depois até a arca foi levada, que a gente conhece a história bíblica, né? Ela foi levada pelos filisteus, ficou lá em determinado lugar, né, uma cidade dos filisteus, foi levada para dentro do templo do deus Dagon, e a presença de Deus foi tirada do meio do povo de Israel e levada para um povo estrangeiro, na época de Juízes. E lá, naquele lugar, quem lembra o que aconteceu? A arca foi colocada dentro de um templo, dentro desse templo tinha uma estátua. Aí no dia seguinte, os sacerdotes dos filisteus devem ter entrado nesse templo, e eles viram que a estátua estava caída, mas que ninguém tinha derrubado, ela caiu misteriosamente. Aí eles levantaram a estátua, no dia seguinte voltaram lá, a estátua estava caída de novo. Só que a cabeça estava cortada e os braços estavam decepados. Aí você vê o que a presença de Deus causa, né? Enquanto ela estava lá na arca, no meio do povo, eles eram vitoriosos. Eles iam para as batalhas confiando que Deus estava ali. Então eles tinham fé na presença de Deus que estava na arca. Então era uma fé numa coisa assim intangível, né? Palpável. Eles viam aquilo. E aí vendo, sabiam que Deus está aqui com a gente, né? Igual lá no deserto. Eles olhavam assim para a nuvem, olhavam para a coluna de fogo, e eles sabiam que Deus estava ali, né? Eles enxergavam que Deus estava ali por causa daquelas coisas sobrenaturais. E eles olhavam para a arca, olhavam para a presença de Deus e falavam: Deus está com a gente aqui, né? A gente não vai perder essa batalha, Deus está conosco.
De repente a presença de Deus foi levada para um outro lugar. E assim como Deus abençoava aqui, né, por causa da sua presença, do seu povo, quando foi levado para esse outro lugar, a presença dele significou julgamento. A presença de Deus julgou aquele Deus dos filisteus. Cortou a cabeça, cortou os braços. Aí eles se apavoraram assim, poxa vida, né? O que tem aqui dentro dessa arca que está julgando os nossos deuses? Deve ser alguma coisa muito forte. Vamos mandar embora isso. Só está trazendo prejuízo para nós. Então a presença de Deus, ao mesmo tempo que ela nos abençoa muito, ela também significa isso para nós. A presença dele, que nós carregamos dentro de nós, ela está aqui, né? Ela está constantemente nos abençoando, porque Deus é bom. Deus é um Deus abençoador, mas a presença dele para nós também significa um julgamento o tempo todo para os deuses que a gente ainda carrega, para os nossos pecados. Então pensa nesses termos assim, né? Dentro de você, a Arca da Aliança, a presença dele te abençoa, me abençoa. Mas ao mesmo tempo a presença dele para mim é um julgamento para as coisas que não estão de acordo ou alinhadas com o reino de Deus. É assim que funciona. Então, por exemplo, a sua experiência, né, com a presença de Deus, se ela for algo profundo, né, não superficial, não tipo caloria vazia, né, igual a Alice cuidava lá no sanatório Partenon, de muitas pessoas que eram viciadas em bebida, né? E elas tomavam um trago e aquela cachaça que elas bebiam dava uma sensação de saciedade, passava fome. Mas logo em seguida a fome voltava, porque era uma caloria vazia. Então, o tipo buscar Deus superficialmente, né, é quase que você viver de calorias vazias. Por quê? Porque ela dá uma saciedade momentânea. Você tem uma experiência. Hoje na adoração de manhã, né, a gente começou meio que se arrastando ali e tal, né, depois a unção foi crescendo, Deus foi usando os dirigentes e tal, né, e no fim a gente estava quebrantado diante de Deus, né, até com lágrimas, assim, no caso de alguns, porque a presença de Deus foi provocando isso, né, foi se expondo, se submetendo. Então ela teve essa capacidade assim, de ir lá profundamente no seu coração, quebrantar você. Então a presença de Deus significa isso, era um anseio que Davi tinha. Então quando a presença dele dentro de você confronta você, é porque de fato você conseguiu chegar um pouco mais profundo naquilo que você poderia e deveria. Mas o que é essa confrontação dentro de mim, né? Eu sei as coisas erradas que eu carrego aqui dentro de mim, né? O pecador que eu sou, às vezes, o homem negligente que eu sou, às vezes o vagabundo até que eu sou, né? Até descendo um pouco o nível. Eu sabe de tudo isso, né? Então a presença dele dentro de nós tem que ser uma confrontação, né? Eu levei a arca da presença para dentro do meu tabernáculo. E tem vezes que ali parece que existe um Dagon querendo competir com a presença de Deus dentro de mim. E o que a presença dele confronta dentro de nós? Quando você, de fato, tem uma experiência abaixo dessa superfície aí da caloria vazia, ou de alguém que precisa periodicamente comer um docinho para levantar a glicemia, né? Aí como um chocolate, uma coisa doce, aí sobe a glicemia, a pessoa fica bem. Como que a gente ultrapassa assim, posso chamar até desse nível de relacionamento com Deus, de viver com Deus só buscando dele calorias vazias, ou um docinho para levantar nossa glicemia, ou buscando sempre Deus na hora da necessidade, né?
para que Ele nos abençoe. A coisa está difícil, o bicho está pegando, então eu tenho que buscar Deus porque eu preciso ser abençoado. Então, como que a gente rompe, né, essa tensão superficial da água aí no nosso relacionamento com Deus e se descobre na presença dEle, de sorte que a presença dEle seja uma confrontação para aquilo que precisa ainda ser mudado dentro da gente. Quando a gente chega nesse estágio, aí você se depara com, de fato, aquilo que você precisa mudar. Aí você fica... Porque a pureza de Deus mostra isso, a santidade de Deus dentro de nós, como aconteceu com Isaías, né, mostra a nossa necessidade. Aí eu vejo assim, enquanto eu ainda preciso me arrepender das coisas não perdoadas, ou que eu não perdoei, ou às vezes de uma raiz de amargura que eu ainda carrego, ou de algum vício do qual eu não consigo me libertar ainda, ou de alguma religiosidade, às vezes achando que se eu fizer alguma coisa para Deus, né, Deus vai me abençoar. Isso é pura religiosidade. Ah, se eu ler mais a palavra, se eu adorar mais a Deus, se eu ouvir mais músicas, se eu fizer, então Deus vai me abençoar. Isso é religiosidade, pura religiosidade. Né? Não há nada que a gente faça para Deus que nos vá fazer merecer a bênção dele. Amém. Não há nada. A bênção, a graça dele sobre a nossa vida já foi concedida de uma vez por todas, pelo sacrifício na cruz. Eu não preciso fazer mais nada. Não preciso fazer nada para merecer o favor e nem o amor de Deus. Quando eu caio nessa, eu estou sendo religioso. E Deus precisa confrontar esse Deus Dagon aqui dentro de mim e cortar a cabeça dele, né? Cortar as mãos dele. Ele quer um relacionamento transparente comigo. Aí você vê por que Davi sentia a necessidade, né? Era uma questão de sobrevivência para ele viver na presença de Deus. Ele sabia o homem iníquo que ele carregava. E aí vem outra pergunta para você, além daquela primeira, né? Por que Deus amava tanto a Davi, se Davi era tão pecador? Por que será, né, Dudu? Davi fez tanta coisa errada, absurda até, né, nos nossos padrões de hoje, até éticos, nem falando de ser cristão. Mas Deus amava demais aquele homem. Por quê? Por que será? Pensa aí um pouco com você. Que não são seus pecados que definem seu relacionamento com Deus. Não é porque você é pecador que você não o merece. Não depende de você. Depende do quebrantamento que Deus vai trazer ao seu coração. E era por isso, né? Porque Davi era um camarada que se arrependia. E aí Deus dá uma lição de nós, né? Não, você pode errar, você pode pecar, mas arrependa-se. Quebrante o seu coração. Quebrante-se diante de Deus. Porque o não arrepender-se, o não quebrantar-se, é quase que uma barreira que você está levantando à presença de Deus. Por isso que ele fala assim, que ele ama o coração contrito, ama o coração quebrantado, e com esses que Deus ama condescender. Mas, em relação ao orgulhoso, Deus também se endurece e se retira. Então, lá dentro do coração que a gente define. A Rebeca está perguntando aqui o que adianta você pecar, ir lá arrepender e pecar de novo. E com ela pergunta. Pois é, esse é um processo que a gente vive, né? Eu acho que a sua pergunta, ela é a realidade de cada um de nós. Quantas vezes nós se arrependemos de algo errado que nós fizemos, nos quebrantamos de verdade, né? Choramos diante de Deus e prometemos: Senhor,
nunca mais eu vou fazer isso na minha vida. Aí no dia seguinte estava fazendo tudo de novo. Então qual é a solução? Arrepender-se de novo, quebrantar-se de novo. Aí na outra semana, mesma coisa. É a vida de Davi. Ele errou, se quebrantou, se arrependeu. E lá no Salmo 51, ele fala assim, Deus, por favor, não me retire da tua presença. Eu te peço, por favor, não me retire da tua presença. Então, cada vez ele caminhava por esse processo, né? Quebrantamento, arrependimento, e aí Deus voltava a um relacionamento à presença. E tem coisas que a gente vai para o céu e não vai conseguir se ver livre daquilo. Você já pensou? Mesmo assim, o amor de Deus não vai abandonar você, porque nada vai nos separar do amor dele. Só para a Rebeca, não achei para a Rebeca. Rebeca, uma coisa que eu vejo no meu coração é que quando a gente se arrepende e fala para Deus, eu não quero mais fazer isso, mas aí de repente você fez aquilo de novo, e aí você se arrepende de novo. E eu acredito que o arrependimento, ele traz um nojo pelo pecado, por aquilo que fez de errado. Quando você perceber que aquilo é um nojo na sua vida, você sabe que houve um arrependimento sincero e profundo. Porque a gente precisa ter nojo do pecado. Nojo. E nojo mesmo, tipo assim, sentir ânsia de vômito. Sentir vontade de vomitar diante daquilo que é errado diante de Deus. Então você sente quando realmente você se arrependeu profundamente, quando você sentir nojo daquilo. Enquanto a pessoa não sentir nojo do pecado que ela cometeu, ela vai continuar cometendo. E vai continuar se arrependendo. Eu acho que eu vejo um pouco assim como eu, né? Mas eu creio assim que quando a Rebeca é para todos, quando a gente se arrepende, a gente se coloca nessa situação de consciente pelo pecado e consciente que você tem que se arrepender para você voltar a ter acesso ao coração de Deus, acesso. Porque quando você peca, você é instantâneo, é que nem aconteceu com Adão lá, né? Você sente a ausência da presença de Deus, você mesmo vai falar assim, putz, estou afastado de tudo que era real para mim. Então, quando você deseja retornar a essa presença de relacionamento com Deus, com o irmão que você pecou, com a irmã, é consequência que você não vai querer errar naquilo de novo, porque você não vai querer passar por essa ausência de novo da presença de Deus e do irmão. Então, acontece que, acho que com o hábito de você ter consciência de se arrepender e dessa prática, você pode ver pelos homens da Bíblia, né? Como Davi se arrependia, mas às vezes não ia cair no mesmo erro. Porque a gente ainda é falho, a gente vai errar nessa vida. Mas muitas vezes a gente não precisa errar no mesmo, né? A gente não precisa cair no mesmo erro. Então o arrependimento leva a isso. Quando você vê, você não peca mais naquilo. Você vai estar aprendendo outra coisa. Você pode errar em outra coisa. Mas aquilo, você vai superando. Porque não pode haver um conformismo na gente também. E Deus nos ajuda, né? Nas nossas dificuldades. Esse versículo aqui, que é o Salmo 51, o versículo 11, que é o Salmo de Davi depois do pecado que ele cometeu lá, com Batseba, né? Num versículo define o quanto Davi amava a presença de Deus. Ele fala assim: Deus, não me expulses da tua presença, não toma de mim o teu Santo Espírito. Salmo 51, versículo 11. Então, esse relacionamento
de intimidade que Davi tinha construído com Deus, de relacionamento que Davi tinha com Deus, quando ele se viu diante da possibilidade, né, por causa das coisas que ele fez, né, de perder o acesso à presença de Deus, aquilo foi desesperador para ele. O Senhor, não me expulse da tua presença, não retira de mim o teu Espírito Santo. Isso numa época em que eles nem tinham revelação da Trindade, né, de quem era o Espírito Santo, porque para Davi o Espírito Santo era Deus. Então foi isso que causou esse desespero que causou nele. Então eu já fiz duas perguntas aqui, né? O que, se for tirado de você, seria mais desesperador para a sua vida? E a outra, por que Deus amava tanto a Davi, sendo ele um pecador tão grande como era? E uma resposta que a gente pode dar é porque Davi amava ter comunhão com Deus. Davi amava ter comunhão com Deus. Então, se a gente guardar isso hoje, né? Se você amar comunhão com o seu Deus, às vezes a gente fala comunhão, pode ser uma coisa assim, subjetiva, né? O que é comunhão? O que é unção? O que é a presença? A gente não enxerga essas coisas, né? Mas lá no Antigo Testamento, eles viam o tabernáculo, eles viam a arca, eles viam as manifestações da presença de Deus. Então Deus se manifestava fisicamente. Eram coisas assim, palpáveis, visíveis. Aí a gente vem para o nosso dia a dia, do nosso relacionamento hoje, que é o que importa, né? O que passou, passou. O que importa é o que a gente está vivendo hoje, né? Como a gente vai definir essas coisas, a presença de Deus, a unção, etc, etc. Então tem duas coisas, né? A presença de Deus, aonde está? Ela é, Deus é, uma qualidade de Deus, ele é onipresente. Lá em Romanos, no início, fala: aquilo que de Deus se pode conhecer está manifesto pela natureza, pela criação, pelos animais. Então você acorda de manhã aqui no manancial, né? E ouve o passarinho cantar, isso te remete a Deus, a criação visível, palpável. Então Deus está presente em todos os lugares, por toda a terra. Então isso é um fato. Então está definido o que é a presença de Deus, né? É a pessoa dele presente em todos os lugares. A pessoa dele. A presença é a pessoa, é ele. E a outra coisa, né? Bom, Deus, já que Deus é onipresente, está em todos os lugares, né? Antigamente ele só estava num lugarzinho lá no finzinho do tabernáculo, fechado por um véu, e era lá que ele estava. Aí Jesus veio e desfez tudo aquilo, rasgou o véu, nos tornou todos sacerdotes. Não é mais só um cara que vai uma vez por ano lá, nós somos nós o dia todo, o tempo todo. Nós estamos vivendo no que é o Santo dos Santos hoje, a presença dele, essa consciência nossa, uma consciência que nós temos. Aí quando essa presença se torna real para você, viva lá no seu coração, quando acontece isso? Quando você descobre, né, que Deus criou os seus filhos para se relacionar com eles. Relacionamento. É o arroz e feijão de todo dia, que a gente falou lá no começo. Tem vezes que vai ter um prato especial, né? Encontra aqui no Manancial Tabernáculo. Mas é o relacionamento que você tem com a presença dele no seu dia a dia, nas coisas ordinárias do dia, nas coisas comuns. Indo trabalhar, indo estudar, indo lavar louça, indo dormir, fazer qualquer coisa. É o relacionamento que você tem com Deus, a consciência de que você traz a presença dele de uma forma consciente para você quando você se relaciona com ele. Então, por exemplo, o casamento com a Alice, né, voltando lá, são 35 anos. Ele foi construído no dia a dia. Não foi porque numa data nós casamos, resolveu a nossa vida conjugal, não. É uma construção que já leva 35 anos, alguns aqui mais,
uma boa parte daqui menos, mas é algo que é construído no dia a dia. É como se eu tivesse casado com a quarta ou a quinta Alice. Hoje estou casando com a mesma mulher pela quinta vez. Tantas foram as mudanças e as transformações ao longo desses 35 anos. Quando eu conheci a Alice, nunca eu imaginaria que a Alice seria a pessoa que ela é hoje, 35 anos depois. Então você percebe, né, nessa analogia, o que significa um relacionamento com Deus. Se você não construir esse relacionamento com Deus, no seu dia a dia com Ele, você não vai se deparar com todas as múltiplas faces de quem Deus é. A multiforme sabedoria de Deus. Todas as partes que compõem esse Deus grandioso, maravilhoso que nós temos. Isso é uma construção lá no relacionamento do dia a dia. Então, voltando, Deus ele é onipresente, está em todos os lugares, né? Enche toda a terra. Cristo é a plenitude daquele que enche tudo em todas as coisas, Jesus Cristo. Mas nós só vamos descobrir isso através de um relacionamento. Descobrir que as coisas acontecem de dentro para fora. Voltando ao exemplo da reunião hoje, né? A gente chegou aqui, né, tá meio assim, na marcha lenta, né? Aí voltou na segunda, o marido passou para a terceira, depois numa quarta, e no final a gente já estava na quinta marcha, numa freeway, andando lá suavemente, assim, tranquilo. Então precisa ser construído esse relacionamento com Deus, né, nessa reunião. Muito bem, então, quando eu olho para dentro de mim mesmo, eu vejo que é aqui que as coisas acontecem. Pode vir a unção de fora, né? Igual a gente estava aqui, né? E me levar a uma experiência com Deus, mas isso é eventual. Isso quando a gente está aqui no meio dos irmãos, né? Se cria uma atmosfera, se cria uma unção, e aí de repente parece que vem sobre mim. Mas isso é uma coisa eventual ou especial, tipo quando Saul foi lá queria Samuel na escola de profetas, ele não resistiu à unção, ele caiu e quase foi contado entre os profetas, por causa de uma unção que veio. Mas isso é uma coisa muito eventual. De modo geral, o que acontece dentro da gente, né, é algo de dentro para fora, porque Deus enche todas as coisas em todos os lugares, mas o que importa mesmo é o lugar onde Deus está aqui dentro da gente, e Ele está. E Ele está aqui. Então, quando eu crio uma consciência, né, um relacionamento com esse Deus que eu carrego, e eu alimento isso dia a dia, então eu vou me deparar com o que significa viver na presença de Deus, que era o anseio, o desejo que Davi tinha. Vamos ler um outro versículo aqui lá de Salmos. Salmo 63, de 1 a 2. Aqui vai uma terceira pergunta. Dia de perguntas hoje. A Elaine está anotando tudo, depois ela pode perguntar o que a gente perguntou hoje, né? E a pergunta é a seguinte: como é que eu tenho... Então, já que as coisas acontecem de dentro para fora, né? Aqui onde Cristo em nós, a esperança da glória, onde o Espírito Santo habita, e esse relacionamento com Ele se dá lá dentro de mim, como eu posso desenvolver isso? Como eu posso ter sede e fome de Deus? Como é que eu posso, já que isso é crucial para o meu relacionamento, como eu posso ter sede de Deus? Vamos responder aqui, tentar responder com um versículo, que é do Salmo 63. Deus, Tu és o meu Deus, cedo te buscarei. Minha alma tem sede de Ti, minha alma anseia por Ti, em uma terra seca e sedenta, onde não há água, para ver o Teu poder e a Tua glória, assim como Te vi no santuário. E aí tem duas coisas que chamam a atenção aqui. Primeiro ele começa assim, dizendo:
cedo eu te buscarei. Depois ele fala, minha alma tem sede de ti. Como uma terra seca tem vontade de receber água. Então, o que vem primeiro? Vem sobre você uma fome, uma sede de Deus, do nada. De repente acordei de manhã assim, cheio de fome por Deus, sedento pela palavra. É assim que acontece? Ou a sede, ela é provocada, estimulada, desenvolvida, porque Davi fala assim, cedo eu te buscarei. Deus, meu Deus, cedo eu te buscarei. Então o que alimenta essa fome pela presença de Deus dentro de você? É a busca, é buscar o Senhor. Cedo eu te buscarei tem várias faces, né? Você pode buscar o Senhor de várias maneiras. Então, igual assim, voltando ao relacionamento de marido e esposa, né? Como se constrói um relacionamento? Como eu construo esse relacionamento de buscar a Deus, de sorte que isso gere sede e fome no meu coração por Ele? Eu preciso estar envolvido com as coisas de Deus. Não tem outro caminho. Envolvido com a sua palavra, né? Que Deus fala aqui. Do início ao final da Bíblia, cada livro da Bíblia, ele fala da presença de Deus. O tema central de cada livro da Bíblia como um todo, né, é a presença de Deus. Então aqui você encontra a presença dele. Na Bíblia, nas Escrituras, elas apontam para Cristo, mas cada livro fala da presença de Deus. Então nós temos, o que provoca a nossa fome? Né? A palavra. Então eu preciso estar envolvido com a palavra. Eu leio um versículo por dia, assim, um capítulo de vez em quando, né? Mas agora faz tempo que eu nem abro a Bíblia para ler um versículo sequer. Como que eu vou alimentar a minha fome pela presença de Deus dessa forma? Isso eu estou vivendo como o exemplo que foi dado, né? Comendo um docinho para levantar a minha glicemia na hora que ela está baixa, ou tomando um traguinho ali para dar uma sensação de saciedade por intermédio de uma caloria vazia que é o álcool. Então existem coisas ou passos concretos que a gente precisa dar, né, para alimentar a nossa fome por Deus. E é o que nós estamos fazendo aqui agora. Aqui nós estamos buscando a Deus de várias formas, agora através da palavra, né? Mas foi pela adoração, foi pelos cânticos, está sendo pelos relacionamentos. Então agora nós estamos aqui na prática disso. Mas é que nem eu falei, nós estamos numa refeição que a gente levou a família para comer fora. Agora quando eu volto para casa, lá na segunda-feira eu tenho que voltar para o meu arroz e feijão, senão eu não subsisto. Então a palavra, sua vida de adoração, seu zelo pela presença de Deus. Por que eu preciso buscar Deus? Por que eu preciso adorar a Deus? Por que eu tenho que perseguir a presença dele? Porque Deus nos criou para nos relacionarmos com Ele. Deus não precisa tanto que eu me relacione com Ele, quanto eu preciso desse relacionamento para sobreviver. Eu me relacionar com Deus é muito mais vital. Deus já é bem resolvido, é soberano, é onipotente, onipresente. Se eu não quiser passar um mês assim, sem nem dar bom dia para Ele, nem olhar para a cara dele, Ele vai continuar sendo Deus soberano, onipotente, onipresente. E eu? O que vai acontecer comigo? Então eu é que preciso alimentar esse relacionamento com Deus. Digamos assim, Deus não precisa de mim, entre aspas, tá? Porque Ele me criou para ter um relacionamento comigo. Mas se eu não quiser me relacionar com Ele, não vai mudar nada em Deus. Agora, se eu deixar de me relacionar com Deus, aí eu estou ferrado. Aí eu volto esse relacionamento, né, que precisa ser construído de amor, de intimidade, de comunhão, né, ao longo dos anos, vai se perdendo. Por que fala o profeta? Conheça o Senhor,
mas não chega a isso. Isso é uma parte, né? Prossiga conhecendo. Conhecer o Senhor e prosseguir em conhecê-lo, pois como a alva a sua vida é certa. Continua olhando para Ele, né? Tendo os olhos fitos nele. Fixe os seus olhos nele. A Vicky ali para a Tina. Não deixa de olhar para Ele. Não deixa de olhar para o seu Senhor. Tina é a senhora da cachorrinha. Ela está sempre com os olhos postos nela. Essa é uma boa figura. E aí tem um outro versículo que fala sobre isso. Mas antes vamos aqui ver uma outra pergunta. Por que? Mais uma pergunta aí para matar no livro da Ilana. Por que eu preciso buscar a presença de Deus? Por que eu preciso buscar a presença de Deus? A gente fala assim de calorias vazias, né? O que atrapalha hoje? O que mais atrapalha a gente hoje de buscar a presença de Deus, buscar um relacionamento com Deus, que significa a nossa sobrevivência no Espírito. Hoje tem muitas coisas que nos tiram o foco. Eu tenho que focalizar, mas tem muitas coisas tirando o foco. Só para fazer um parênteses aqui, dar um exemplo, né? Eu compartilhei no grupo, acho 2 ou 3 dias atrás, um negócio assim que eu achei assim, fantástico. Antigamente as pessoas se conheciam através dos amigos, na igreja, nos relacionamentos de trabalho, tal, né? Mas chegou de uns poucos anos atrás até hoje que as pessoas começaram a se relacionar pelas redes sociais. E rapidamente os casamentos hoje eles acontecem, a maioria, mais de 50%, entre pessoas que se encontram pelas redes sociais. Eu quando vi aquele negócio assim, eu fiquei assim pensando, nossa, mas é até meio chocante isso. Que as pessoas hoje, elas enveredaram por um relacionamento virtual. E eu acho que isso é muito sério para nós, porque quando nós virtualizamos, né, o nosso relacionamento com Deus, quando o mundo virtual ele tira o nosso foco do nosso relacionamento com Deus, é muito perigoso. É muito perigoso, gente. Até nem trouxe o celular aqui, né? As telas, as mídias, a rede social. Fala que até 2 anos as crianças não devem pôr o olho em tela. E eu vejo que nós adultos, né, nós estamos ficando viciados. Então o que tira o nosso foco? O que hoje, né, nesse tempo presente, a gente pode falar que tira o nosso foco do que seria mais importante, da nossa comunhão. Por que a gente não gasta mais tempo para ter comunhão com Deus? Eu estou falando aqui por mim, tá? Eu gastava mais tempo antes. Agora eu me descobri gastando menos tempo. E eu estou tentando reverter isso. Eu estou tentando voltar àquele tempo em que eu, de fato, gastava bem mais tempo com Deus, com a presença dEle, com o coração dEle, tentando desenvolver um foco nele, para aprender dEle. Por que a gente precisa desse relacionamento com Deus? Porque é através do relacionamento que Deus se revela no nosso coração. De que outra forma Ele vai se revelar? Se não através de um relacionamento que a gente precisa desenvolver com Ele. De que outra forma? Não, é por um relacionamento. Estudo hoje em teologia que muitas igrejas lá fora, nos Estados Unidos, elas têm fechado por conta que os pastores, as pessoas que estavam à frente da igreja, elas estão mais envolvidas nas redes sociais
do que se preparando para trazer uma palavra dentro da igreja. Então, assim, tem acontecido demissões em massa de pastores e fechamentos de igrejas, né? Graças a Deus, aqui no Brasil, dentro desse estudo, ainda a gente tem crescido como igreja. Mas, se a gente continuar assim, que nem você está falando, priorizando essas coisas, né? A gente pode cair nesse erro também, em consequência, né? Então, é muito sério. Você pensa assim, é um negocinho aqui, outro ali, mas quando você vê, o negócio cresceu. A gente ouvir isso, a gente não deixa de sondar o nosso coração, né? Examinar, né? Como a gente está. E é bem preocupante, eu acho, isso que o Odoni traz, né? Porque o Deus que deveria ser uma prioridade na nossa vida, às vezes a gente tem tentado encaixar ele dentro da nossa rotina, né? Eu estou falando isso por quê? Até por conta de mim mesmo, porque assim, a gente se apega no sentido de que eu preciso beber mais de Deus, ouvir mais a palavra. Então, às vezes você está na sua rotina, e eu faço isso, né, no meu dia a dia. Eu estou no trabalho, eu tenho a liberdade de colocar um fone no ouvido e ouvir o que eu quiser. Então, assim, eu procuro ouvir muita palavra, ouço as reuniões nossas que fica gravada do fim de semana, então durante a semana eu ponho de novo para ouvir. Mas acabo também ouvindo outras coisas, né? Ministrações, estudos e tal. É bom isso, porque a gente aprende, né? Mas isso não pode ser o seu único alimento. Eu acho que é isso que... Porque senão a gente acaba virtualizando, né? Eu estou trazendo Deus para... Eu estou encaixando Ele ali. Como eu não tenho tempo, então eu aproveito o tempo que eu tenho e beleza, e fico só nisso, né? E na verdade, eu vejo dessa forma. Talvez é uma forma que a gente... eu dou um jeitinho ali na minha rotina para poder encaixar Deus num tempinho que eu tiver. E eu acho que a profundeza que o Dan está falando é o contrário. Eu tenho que ter minha prioridade para Deus. Não encaixar Ele num tempo que eu tenho. Isso é legal. Se você tiver oportunidade, num tempo que você tiver, de estar se alimentando disso também, ou talvez até meditando naquilo que você estudou no seu tempo de dedicação. Mas eu acho que a gente... Isso é uma coisa muito individual, e aí eu estou falando de mim aqui, tá? Eu acho que a gente precisa de fato ter esse momento dedicado mesmo. A gente não é encaixar isso na nossa rotina, não. Eu vou ter o meu tempo e as outras coisas que se encaixam no tempo que eu tiver. A gente faz isso com tantas outras coisas, né? A gente faz isso às vezes com atividade física. O meu dia, eu começo com atividade física, aí as outras coisas eu programo o horário de fazer isso, eu programo o horário de fazer aquilo. Ou então talvez o trabalho, né? Que é uma obrigação secular, a gente depende. A gente cumpre, né? Todos, não falta, existe uma responsabilidade dentro disso. E as outras coisas a gente encaixa, né? Com base nessa rotina nossa do trabalho. Então eu acho que a profundeza da palavra é isso, né? Deus, ele tem que ser uma prioridade, ele não pode ser encaixado na nossa rotina. A nossa rotina que tem que ser a partir dessa intimidade com Deus. O outro versículo era: contemplando-o, somos transformados. A nossa transformação daquelas coisas interiores dentro da gente, né, que se não forem tratadas profundamente pela presença de Deus, a gente vai carregar a vida fora. Contemplando-o, somos transformados. Eu sei que anotei algum lugar aqui, depois a gente pega a referência. Isso está relacionado com o seguinte, só um outro exemplo assim, da palavra mesmo, né? Lá no início do livro de Apocalipse, que é a revelação de Jesus Cristo, que foi dada a João. Capítulo 1 de João, ele estava em determinado lugar, né, lá na ilha de Patmos, aí teve uma revelação de Jesus Cristo. Aí fala que ele... Acho que eu notei que estava em determinado lugar. É João 1,9, tá aqui.
Ele fala, eu estava em espírito. Eu estava em espírito. Aí depois ele fala assim, ouvi atrás de mim uma voz como de uma trombeta. Eu ouvi atrás de mim uma voz como de uma trombeta. Aí quando eu voltei para olhar para a voz, eu vi candelabros. Aí João viu candelabros. Olha a associação com o tabernáculo lá de Moisés. Aí a expressão seguinte é, e ele olhou, João olhou candelabros, e ele fala que ele continuou olhando, porque ele sabia que além dos candelabros, tinha mais alguma coisa. Então isso é uma chave para nós, continuar olhando. Contemplando, somos contemplados, somos transformados. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então João, de todo o coração dele, ele continua olhando. E aí, entre os tabernáculos, ele viu o Filho do Homem. Entre os candelabros, obrigado pelas correções. Então, entre os candelabros, João viu o Filho do Homem, porque ele continuou olhando. Se ele tivesse parado no nível, ele olhou para trás, escutou uma voz, né? Aí viu o candelabro, ele viu os candelabros aí, né? Bonito e tal, né? Lá da época do tabernáculo de Moisés. Mas no coração dele ele sabia que tinha alguma coisa a mais além daqueles candelabros. E aí ele viu Jesus, viu o Filho do Homem. E quando ele viu o Filho do Homem, fala que ele caiu no chão como morto. Esse é o capítulo 1, né? No início do livro de Apocalipse. Continuei olhando e vi o Filho do Homem, e quando ouvi, caí como morto. Eu acho que assim, tipo uma conclusão para essa palavra hoje, né? A gente precisa fitar, colocar os olhos no Senhor, ter um foco assim. Porque além daquilo que a gente está enxergando, está o Filho do Homem. Mas você precisa manter os seus olhos ali. Continua olhando. Continua, persevera. Não desiste. Sentei lá no meu sofá para adorar a Deus, cantei um cântico ali, deu 2, 3 minutos, não senti nada. Tá bom, né? Vai levanta e vai embora. Não, continua olhando. Persevera, continua. O Filho do Homem está ali para se revelar para você. Por que eu busco a presença de Deus? Porque Deus quer revelar o coração dele para mim. E por isso que eu preciso da presença dele. Eu preciso de ter a revelação dele no meu coração. Deus já é totalmente revelado, né? Ele já tem a revelação 200% de quem eu sou. Ele não precisa me conhecer. Ele já sabe. Eu é que preciso conhecer. Eu é que preciso. Então é isso, que Deus nos ajude, sabe? É um clamor assim dessa manhã que a gente consiga passar além do véu. Às vezes parece que a gente, igual um termo que eu ouvi uma vez, a gente costura o véu de novo. E parece que Deus fica vedado para nós, a gente constrói um muro e não enxerga mais. Bom, precisa romper de novo o véu e enxergar a presença dele e ver quem Deus é, grandioso, ter uma consciência daquele que nós carregamos dentro de nós pelo Espírito Santo. Hoje é só um dia de celebração, né? de lembrança disso. Igual aniversário de casamento. Nós estamos recordando o que a presença de Deus significa para nós. Mas ela tem que ser uma coisa de todo dia. Não que todo dia eu vá ter 1 hora de leitura da Bíblia, mais meia hora de oração, aí eu acordo e me ajoelho e me quebranto diante de Deus. Não. A gente aprendeu que a adoração é um estado de coração. Você tem que pegar para dentro de você aquela gana, ou a raiva que Davi tinha, o desespero que ele tinha pela presença de Deus, né? Fixo os meus olhos no Senhor. João, ele continuou olhando até que ele enxergou aquilo que Deus queria revelar para ele. E às vezes a gente está quase, né? Está quase chegando lá. E Deus está ali para mostrar para nós, a gente precisa só de ter uma resiliência maior, uma insistência maior,
persistir mais um pouquinho, e aí daqui a pouco a gente volta atrás. Estava quase ali, né? A revelação dele para o nosso coração. Então que a gente tenha essa experiência aqui nesses dias, né? Dessa refeição tão grande que ele coloca diante de nós. E quando nós voltarmos aí para o arroz e feijão do nosso dia a dia, a gente carrega essa consciência dentro de nós, né? Como nós precisamos amar a presença de Deus. Ela tem que ser tudo para nós. E aí, voltando só para fechar a primeira pergunta, né, que foi feita. Qual que foi a pergunta mesmo? Primeira pergunta. O que se a gente perdesse a fazer? Se fosse tirado algo de mim, Que fosse importante o mesmo. que seria mais desesperador se eu de repente ficasse sem? Aí já dá para responder, né? Depois da palavra ficou fácil. É só usar o exemplo de Davi. Não me expulse da sua presença. Não retires de mim, Deus, o teu Santo Espírito. Pode ser, no princípio, né? A gente poderia responder, ou a minha esposa, ou meu marido, ou os meus filhos, ou primeiro os filhos, depois o marido, depois a esposa, depois coisas, depois carreira, depois profissão. Agora a gente vê que não. Se for tirado de nós a presença de Deus, seria a coisa mais desesperadora para nós. A gente não pode viver sem ela. Eu acabei de falar para, eu não sei para quem, né? Para alguém que eu falei assim. A Alice ficou doente lá duas vezes, né? E foi muito difícil, né? E as duas vezes eu pensei que eu ia ficar sem a Alice. Aí me veio um pensamento assim, o que eu vou fazer sem ela? Sem a minha esposa, que eu amo tanto, o que eu vou fazer sem ela? Agora eu vejo que talvez o meu foco estivesse errado, né? Que ela não é mais importante para mim. Ela é muito importante para mim, mas ela não é mais importante para mim. Aí eu lembrei do Zé, né? O Zé que perdeu a Bernadette agora, há pouco tempo. Aí eu fiquei pensando, né? O que será que leva esse homem a prosseguir? É porque o coração dele está em Deus, né? Porque ele busca Deus, ele ama Deus. Então agora eu acho que se a Alice for tirada de mim, ou eu for tirada dela, o sofrimento vai ser muito grande. Muito grande. Mas se Deus for tirado de mim, a presença dele, vai ser a morte para mim. Então a gente precisa colocar a ênfase de fato no que realmente precisa, né? Ter ênfase. Então é isso. Me veio isso, né? Esse pensamento. Então, Deus me deu essa oportunidade, né? De viver isso na carne, né? Pessoalmente. Quando estive doente e me vi mesmo numa situação assim de que eu não tinha mais controle ou não teria mais situações assim com a qual eu iria conviver com a minha esposa, com os meus filhos, com os meus pais, com o meu trabalho, com a minha igreja. Eu me peguei a pensar nisso, né? Porque quando todas essas coisas, de certa forma, é tirada de você, que foi um momento que eu vivi, né? E me senti assim, né? Só definhando, eu pensei exatamente isso. Que Deus tivesse misericórdia da minha vida, por todos os meus erros, por todos os meus pecados, por tudo aquilo que eu cometi, que eu não consegui corresponder, não consegui deixar de bom, mas que Deus tivesse misericórdia da minha vida, que eu não perdesse a salvação. Então, se Deus me levasse, a única coisa que ia importar para mim era que eu fosse salvo. Porque todas as outras coisas já me sinto, mais ou menos, já
teriam me tirado. Já estaria me tirado. Isso foi minha experiência. Mas aí depois Deus deu a oportunidade de conviver ainda com mais 2 pessoas que esteve assim ao passo da morte, né? Que foi meu tio Luiz, marido da Silvia. Nos últimos dias dele, ele morou lá na casa da minha irmã. Ele estava com câncer, né? No estado terminal. E ali eu vi o quanto as outras coisas não faziam sentido mais para ele. Tanto os filhos, quanto a esposa, casamento, propriedade. O quanto ele se apegou a Deus. Ele escreveu cartas e mais cartas, dizendo e descrevendo experiências que ele estava tendo com Deus. E aí ele falava comigo, sentava no sofá e falava: Kleber, olha aqui que Deus falou comigo, olha aqui que Deus se mostrou e coisa e tal. Parecia que ele estava meio que alucinado, alguma coisa do sentido, né? Ou viajando. Mas ele não comentava das coisas naturais, ele falava das coisas de Deus. E depois, como mais uma prova, foi minha irmã. Até no último dia que ela teve no hospital, estive lá com meu pai pranteando por ver ela naquele estado, ela muito lúcida, chegou e falou assim: pai, não se preocupa, eu vou estar na estrelinha, eu vou estar com Deus, eu estou bem. Logo depois, Deus levou. Então, assim, oportunamente, essas 3 oportunidades eu pude ver, e essas pessoas, né? Eu, meu tio, minha irmã, elas realmente valorizaram no último dia de vida delas, nos últimos dias de vida dela, Deus. Eu posso entender que quando uma pessoa tem um pouquinho de fé, acredita que existe Deus, e ela se vê nessa situação, como Davi, como essas pessoas, ou eu mesmo, elas vão valorizar Deus, a salvação. Então eu penso, o que mais importa na nossa vida hoje? De fato, o que tem que mais importar é esse Deus. E daí essa premissa, né, vai nos balizar para qualquer outras atitudes, decisões que a gente venha a tomar nas nossas vidas. A questão do arrependimento passa por isso, pelo princípio da salvação. Se eu não me arrepender, eu vou perder a salvação. Se eu não me arrepender, mesmo que seja de coisas que eu faço, volto a errar, e aí eu tenho aquela coisa do remorso, né? Que miserável que eu sou, por que eu continuo errando na mesma coisa? E de repente existe até uma certa coisa em nós assim: então eu não tenho jeito mesmo. Para com esse pensamento. Pensa que se você não se arrepender, se você ainda assim não tiver misericórdia de você mesmo, você vai perder a salvação. Adoração, eu aqui ministrando a palavra, é um estímulo para nós, mas é muito pessoal. Igual a mãe que fala sempre para o filho
Ô filho, arruma sua cama aí. Aí no outro dia de manhã, a cama toda desarrumada. Ô filho, arruma sua cama aí. Aí no outro dia, meu filho nunca arruma a cama. Aí tem uma hora que ela para de falar para o filho arrumar a cama. Porque não adianta falar para ele arrumar. É ele que tem que tomar uma consciência que ele precisa arrumar o quarto dele. Então a gente pode estar sendo estimulado. Busque a Deus, ame a Deus, pratique a presença do Senhor, desenvolva uma consciência da presença dele. Aí não acontece. Aí amanhã, vamos tudo de novo. Ame a Deus, busque a Deus, adore a Deus, desenvolva um relacionamento, tenha intimidade, tenha comunhão. Aí no outro dia a cama toda desarrumada. Aí no outro dia, filho, vai lá, ame a Deus, desenvolva uma consciência da presença de Deus. É pessoal. Tem uma hora que o filho precisa acordar para isso. Poxa, eu tenho que arrumar minha cama. Não precisa mais a minha mãe ficar me falando isso. É uma responsabilidade minha. É minha. O relacionamento com Deus é pessoal. Não é coletivo. O coletivo aqui é para a gente adorar a Deus e se alegrar, né? E uma multidão de santos. Mas é lá no coração, dentro de nós, né, que se estabelece esse relacionamento com Deus. E a mãe não pode fazer pelo filho. Se ela ficar fazendo pelo filho a vida inteira, ele vai continuar sendo uma criança a vida inteira, né? Sem a responsabilidade de ter que arrumar a sua cama. Então nós vamos cantar um cântico e vamos ter um período de quebrantamento aqui hoje. Tá? E faça isso pessoalmente. Não espere alguém do lado de você. Quebrante-se diante de Deus mesmo, né? Arrependa-se igual Davi fazia. Vamos fazer isso, né? Faça no seu coração. Eu não posso fazer por você. Que você tem consumido dentro de você, morada do Espírito Santo. Deus está remindo o tempo, não desperdice o momento.
coração.